Olá pessoal, então hoje eu vou falar um pouquinho, né? A gente vai fazer um exercício de interpretação simbólica, considerando o conto da Pequena Sereia, né? Até eu assisti recentemente o filme da Disney, é muito bacana, né? Uma nova versão, né? Trazendo novos elementos da Pequena Sereia. E esse exercício a gente pode usar tanto para a interpretação simbólica, né? A gente pode usar tanto para a gente entender melhor e aprofundar um sonho, a gente pode aprofundar um conto, a gente pode aprofundar uma história, a gente pode aprofundar a interpretação de um filme, por exemplo, né? Então, esse exercício cognitivo de aprofundamento, né, da interpretação simbólica, a gente vai expandindo, né? A gente vai expandindo esse exercício de interpretação, né? A gente vai expandindo a forma de vivenciar as nossas experiências, né? Então, não é só assistir um filme e pronto, acabou, vou pro próximo, né? É a gente tentar mergulhar, né, no simbolismo dos filmes, no simbolismo de uma história, no simbolismo de uma leitura que a gente está fazendo, no simbolismo de um sonho, né? O que isso pode trazer de outras mensagens, não só o que está na topografia, né? Não só o que está ali na superfície, mas a gente conseguir interpretar de uma maneira assim mais profunda, de uma maneira mais pensando, né, de uma maneira mais arquetípica, de uma maneira mais ampla, né? E quanto mais a gente faz esse exercício, mais a gente consegue assistir a uma peça de teatro, por exemplo, né? E entender os elementos, ir além do que está sendo visto, né? Uma interpretação mais profunda. E aí, para começar, né, a exercitar, eu trouxe esse conto da Pequena Sereia, que é a história da Ariel, que é uma sereia, né, que sonha em se tornar humana e viver o mundo dos homens. E aí, do ponto de vista de uma análise psicológica, né, essa história a gente pode trazer vários aspectos interessantes, né? Primeiro, a questão do desejo, essa vontade de explorar algo novo, de explorar algo desconhecido, de ir em busca, essa pulsão de vida, né, que a Pequena Sereia mostra. E aí algumas pessoas fazem uma interpretação como se fosse o simbolismo da adolescência, né, mas eu trago essa Pequena Sereia como um símbolo para qualquer fase da nossa vida que a gente esteja. A gente precisa encontrar, né, esse impulso para a vida, esse desejo para a vida, essa vontade de viver, né? Eu falo isso nos meus atendimentos terapêuticos, que a gente precisa reencontrar, né, essa pulsão de vida a todo momento, esse sentido para a vida. E a Pequena Sereia ali, ela encontrou, a gente vai ver um pouquinho que ela acaba encontrando esse sentido para a vida dela, né? Quando ela passa uma vida ali presa, né, vivendo no fundo do mar, ela era filha do Tritão, o rei dos mares, né, o simbolismo desse pai forte, austero, mas ao mesmo tempo ela vivia sonhando com o diferente, né, o que ela não podia ter, o que não estava ao seu alcance, né, e ela vivia coletando pequenos objetos no fundo do mar e ia construindo essa imagem, né, do mundo dos homens, essa imagem do mundo que ela não tinha conhecimento. Então, quantas vezes a gente faz isso, né? A gente pega pequenos elementos, né, e vai construindo uma fantasia sobre algo, né? Enquanto a gente não vive o real, a gente fica nesse mundo da fantasia e a gente vai criando uma fantasia em cima disso. Então isso é um pouco demonstra já esse aprendizado, né, da gente o quanto a gente constrói fantasias, né, em cima de pequenos fragmentos, né, não tendo e ela vai construindo esse mundo maravilhoso dos homens ali sem estar realmente vivendo. E aí eu vejo que é uma busca, né? Essa busca que a Pequena Sereia tem pelos seus sonhos é uma busca atemporal, assim, a gente consegue identificar isso em várias fases da nossa vida, inclusive, né? E só para pegar um pouquinho, eu trouxe aqui algumas anotações, só para pegar um pouquinho a história, né? Não foi a Disney que inventou, né, o conto da Pequena Sereia, é muito mais antigo. Então, é um conto clássico, né? E foi escrito por Hans Christian Andersen, que é um dinamarquês. E ele escreveu esse primeiro conto, que tem uma referência, né, que é bem parecido com a Pequena Sereia, em 1837. E nos registros dele, ele se inspirou num outro conto muito mais antigo, que é um conto alemão,
chamado Udine, né, que tem referência com a Odine, as Odines, que são os elementais dos mares, né, os Odines. A gente sabe que tem 4 elementais, né, os elementais da natureza. Então, as Odines representam os elementais da água, né, as salamandras, os elementais do fogo, tem as salamandras, tem o da terra, né, que não vou lembrar agora, e tem o do ar também. Né? Então, são os 4 elementais. Os Odines são os elementais das águas. E aí esse conto antigo já conta a história, né, de um espírito do mar, né, que se casa com o ser humano para conquistar uma alma imortal. Né? O conto possui vários elementos, simbolismos também, a gente vai aprofundar um pouquinho, claro, a gente não tem como esgotar, né? A gente pode ter várias interpretações possíveis, mas é que a ideia é essa, né? A gente fazer esse exercício de amplificação e também se você sonhar em algum momento, tiver algum sonho relacionado com sereia, a gente pode também se inspirar nessa simbologia, né? Para amplificar, né, o nosso sonho, por exemplo. Então a sereia, que é a protagonista da história, né, que é a peça principal, ela simboliza toda essa natureza dual, né, ela é metade peixe, metade humano, né, ela representa a união dos 2 elementos, né, ela é as emoções, que é o elemento água, né, que está ligado ao emocional, e o humano, que é a terra, que é o material, que é a consciência, né, então emoção e razão ao mesmo tempo ali compõem a pequena sereia. E a pequena sereia representa essa busca pelo novo, né? O anseio pela vida, né? Por uma nova vida. O mar, né? Imagina, o mar é uma simbologia riquíssima, né? O mar é um símbolo do inconsciente coletivo. O mar conecta todas as terras, né? Todos os continentes. O mar permeia todo o nosso planeta, né? O mar é a água, né? Também é o vasto, é o desconhecido, é o mundo, é o mergulho no submundo, né? Então a pequena sereia é aquele ser que vive num submundo, que ali tá todos os nossos desejos, os nossos medos mais profundos. E aí a sereia é atraída por esse mundo também, vem desse mundo desconhecido e ao mesmo tempo ela é atraída pelo desconhecido, né? Tem o simbolismo do príncipe, né, que é aquele amor que ela busca, aquele encontro com o outro, né? O encontro com o seu oposto, digamos assim, o seu oposto complementar. E é o arquétipo ali simbolizando o masculino. Então a sereia simboliza esse feminino emocional, intuitivo, que vai desbravar e encontra esse oposto que seria o masculino, representa a idealização, né? A idealização do encontro, da salvação, e ela coloca ele nesse lugar, né? E ela acaba se apaixonando e está disposta a abrir mão de tudo, do seu mundo, da sua cauda, da sua voz, né? Da sua cauda de peixe, da sua voz, para ir em busca, né? Encontrar esse amor, né? Transcender, né? Sair desse mundo e ir para um outro mundo em busca desse desconhecido, em busca dessa aventura, né? Também é o impulso da aventura. E a gente vai ver isso, né? Também ao longo da história, que ela acaba fazendo esse acordo, né, com a bruxa do mar, digamos assim, que aí é representado pela sombra, né, o lado sombrio da pequena sereia. Então a gente pode interpretar que tudo que acontece ali são partes do mesmo todo, né? É o lado sombrio que todos nós temos, a luz e a sombra. Então ela faz esse pacto, né, com a bruxa do mar, que é o simbolismo ali, aquele personagem vai representar um lado do perigo, do impulso, do egoísmo, da individualidade, né? Porque aí a pequena sereia acaba só pensando nela, buscando esse sonho, né? Ela não pensa no pai, ela não pensa em ninguém, ela só pensa no seu próprio desejo, né? Seria pegando aquelas 3 estruturas psicanalíticas mesmo, né? O id, o ego e o superego. Então seria aquele id, o impulso, né? A pequena seria representando esse impulso inconsciente, mais infantil, né? E a bruxa seria o símbolo da tentação, daquilo que corrompe a gente, né? Ela acaba seduzindo também a pequena sereia, fazendo acordos, né? E acaba fazendo uma troca, né? Enganando também, usando essa ingenuidade, essa impulsividade da pequena sereia, ela acaba usando isso para fazer uma troca.
E aí no final a gente vê que tem um simbolismo que a história vai sendo contada, e no final a gente vai ver o simbolismo de um sacrifício. Então a pequena sereia, ela precisa se sacrificar, é o sacro ofício, né? E no final da história a pequena sereia, ela se sacrifica para salvar o príncipe, né? E também buscar esse símbolo da transformação, do amadurecimento. Também tem esse simbolismo do que a gente precisa perder algo, né? Perder o sacrifício, que a gente precisa perder algo para que algo seja transformado, transmutado. Algumas interpretações possíveis aí, né, gente? Como eu falei, tem uma infinidade. O que eu anotei um pouquinho mais aqui? Então, essa história também está muito ligada à identidade pessoal, né? De como a gente constrói a nossa própria personalidade. A gente vê que a pequena sereia, ela queria muito buscar, né, essa identidade, ser ela mesma, buscar as próprias aventuras, buscar a sua autenticidade, né? Ela também precisa ir em busca de recuperar a sua própria voz, né? E para isso ela acaba não tendo ajuda, né? Só tem ajuda, é interessante, ela só tem ajuda dos animaizinhos, né? Que ali representa o peixe, que é um animal da água, ou seja, tem o peixinho que ajuda ela, que é simbolizando esse lado mais emocional. Tem o caranguejo, que é um animal que é mais terra, digamos assim, ele é água e terra, mas está mais simbolizando a terra. E ela tem a ave, né, que é um animal do ar, então ela tem simbolizando os 3 elementos, que podem ser os 3 níveis de consciência ali também, que ela tinha acesso para ajudar ela naquele momento, né. O personagem do pai, né, do pai, o Tritão, que é o personagem do pai da Ariel, ele representa todo esse símbolo do arquétipo do pai, né? É a figura de autoridade, ele carrega elementos do coletivo, né, do poder, da sabedoria, chega um momento, né, da história que a Ariel acaba perdendo esse pai, né? Eles têm uma relação conflituosa desde o começo, e aí o pai, tentando salvar Ariel, ela também acaba perdendo essa figura, né? E ela depois tenta salvar o pai, ela acaba salvando o pai no final, né? Acaba salvando naquela luta final, só que aí ela precisa, né? É como se ela tivesse entendido, né? Que para ganhar algo ela tem que perder. E aí entra toda essa divisão, né, que acaba dividindo a gente em algumas batalhas da vida. E falando um pouco mais da Úrsula, que é a bruxa, né, aquele simbolismo da bruxa, ela também representa o confronto, né, o confronto com as nossas próprias sombras, né. Então, aquilo que leva a gente a se corromper, que leva a gente a entrar num caminho duvidoso, num caminho, né, como a nossa impulsividade muitas vezes acaba levando a gente a decisões erradas, né? Só que a gente vê que também tem toda uma trajetória aí, né, da jornada do herói para a pequena sereia, porque ela acaba passando por todos essas dificuldades e esses enfrentamentos até ela alcançar a sua própria individuação, ou seja, até ela alcançar o aval do pai, né? Aquele que a gente pode até ver que pode ser um pai arquetípico ali, um pai dentro dela que aprova ela ir escolher a própria vida, né? E ela acaba escolhendo esse caminho, essa conexão de viver uma nova experiência, de viver nesse outro mundo, né? No final ela acaba escolhendo o outro mundo. Então é isso, gente. Aqui é um exemplo, né, de como a gente pode interpretar de forma simbólica. E tem uma frase aqui que eu trouxe, que é bem interessante, que aparece no filme, quando o príncipe também se encontra perdido ali, sem saber de quem é a verdadeira voz, por que a pequena sereia não fala, ela perde a voz, né? E por que ela não está falando, ele acaba se interessando pela outra, que é a bruxa disfarçada, né, com a voz da pequena sereia. E aí vem o cuidador, né, do príncipe, que é um amigo da família ali, e ele fala assim: você precisa olhar e valorizar o aqui e agora. Você está perdido porque o futuro não existe, só o que existe é o presente. Então você precisa olhar para o seu presente, olhar para quem está aqui, né? E eu achei muito interessante, muitas vezes a gente se perde, né,
nessa ilusão do futuro, do que pode ser, do vir a ser, e a gente acaba esquecendo de se conectar com o nosso momento presente. Então é isso. Até um próximo vídeo. Tchau, tchau.